Paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5. Eu quero ler 3 versículos com vocês, 22, 23 e 24. Glória a Deus. Estou feliz em ver aqui algumas famílias, rostos conhecidos, né? A família da nossa irmã Marisa, Deus abençoe. A família do nosso irmão Eduardo, né? Também Carol e seu marido, tem orado por vocês. E os demais queridos que estão aqui, tem orado também você, que eu estou conhecendo hoje. Eu já estava orando por você, porque eu pedi a Deus, Senhor, manda vidas para virem ouvir a tua palavra. Então, você está aqui, é um privilégio para nós ter cada um de vocês aqui, que Deus os abençoe. Amém? Gálatas 5, do 22 ao 23, a palavra diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Amém? Deus me deu esta palavra ontem à tarde e eu fiquei pensando, Senhor, o que eu posso falar numa palavra tão conhecida como essa? Porque é muito simples, quando a gente se depara com alguns textos bem claros na Bíblia, às vezes a gente tem uma dificuldade para extrair uma mensagem que seja profunda, marcante. E aí eu perguntando para Deus, Senhor, qual o objetivo dessa palavra? E Deus me disse claramente para eu falar sobre a qualidade do cristianismo que nós estamos produzindo e vivendo. Qualidade do cristianismo que nós estamos produzindo e vivendo. Eu falei, Senhor, isso é meio que um chacoalhão, né? Meio que um puxão de orelha. Ele falou, Porque às vezes, irmãos, a gente vai andando e vai sendo crente e cai numa rotina eclesiástica de vir para a igreja, nos cultos. E aí a gente começa a dar uma relaxada, porque a gente já decorou o caminho da igreja. Eu, de vez em quando, eu estou indo para outro lugar, meu carro erra e vem para fora. Já aconteceu isso com você, de estar indo para um outro lugar e aí você está vindo em direção à igreja? Por quê? Porque isso vai fazendo parte de uma rotina. E aí a coisa que passa de 1 ano, 5 anos, 10 anos, eu estou aqui desde 98, 99, então já são mais de 25 anos que eu estou aqui. E no Evangelho eu aceitei Jesus em 85, então já são 39 anos aí de caminhada como convertido. Agora, como frequentador de igreja, desde que eu nasci, porque meus avós eram crentes, meus pais eram crentes, e eu já nasci num lar cristão dentro da igreja. E, às vezes, irmãos, a gente está vivendo mais uma posição de ser cristão, e às vezes até tendo um certo orgulho com relação a outras pessoas de algumas seitas, etc. e tal. E é nesse parâmetro, é nesse movimento aqui da nossa vida que Deus me traz e nos leva a todos para refletir nessas poucas palavras aqui desses 3 versículos. Nesse texto aqui, Deus vem falar de fruto.
quem produz frutos são as plantas, as árvores, sejam quais tamanhos forem. E aqui, se a Bíblia fala do fruto do Espírito com algumas características, nós também temos a necessidade de produzir esse fruto. E nas características do fruto aqui, a primeira característica que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, chama a atenção é amor. Mas o fruto do Espírito é amor. E aí eu pensei, como estamos amando? Quando a gente pensa em amor, a gente às vezes pensa em se doar por quem está lá fora. Mas e dentro de casa? Como é que nós estamos vivendo o amor? Como é que está acontecendo o amor no casal? O amor dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Porque se nós somos crentes, nós temos o Espírito e o Espírito tem fruto, e uma das características, né, é bom observar aqui que a palavra aparece no singular, porque não são os frutos, mas o fruto. E para a gente entender isso, vamos pensar numa mexerica, né, com seus vários gomos. Então, a fruta é uma, que é a mexerica, e ela tem, então, vários gomos, mas é um fruto. E um desses gomos é este amor. E a pergunta é essa: como nós estamos vivendo este amor? Como é o viver o amor no cristianismo? É amar o outro, o próximo, como a nós mesmos. Às vezes nós olhamos e cuidamos muito bem de nós, mas como nós estamos cuidando do outro? E esse outro aqui é qualquer outro. Começa dentro de casa e vai para fora da nossa casa com qualquer pessoa da nossa interação. Seja de momento ali ou seja mais velha. O segundo fruto é alegria. E aí eu fui pensar e pesquisar na alegria do ponto de vista bíblico. Porque a alegria do ponto de vista natural, tem algumas coisas aí fora que trazem alegria, mas não é isso como fruto do Espírito. Isso não é, porque senão não precisava nem ser crente e não precisava ter o Espírito. Essa alegria além desta natural, essa vem como consequência da nossa união sobrenatural com Cristo. E aí, à medida que eu tenho comunhão com Cristo Jesus, essa alegria vem e se manifesta na nossa vida. E alegria é um negócio que está acima da circunstância ruim que pode estar presente aí na minha vida em dado momento. Essa alegria não depende dessa circunstância, porque ela vem do alto, é fruto do Espírito. Ela vem do Espírito que está em você. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem fazer morada, e por fazer morada, então ela já está dentro de nós, vem dele, e nós vamos agora viver essa alegria. Essa é a alegria do cristianismo. Nossa união sobrenatural com ele. E depois ele fala de paz. Como estão as nossas relações? Estão sendo relações de paz? Dentro de casa, são relações de paz? Na igreja, temos relações de paz? Lá fora, com a vizinhança, hoje na escola bíblica falamos de vizinhos, né? E aí a gente elencou aqui algumas situações perturbadoras, mas a Bíblia nos ensina a olhar para esse vizinho com amor, com intercessão. E aqui ele fala de paz. Como é ter paz? Num mundo que não tem paz, num mundo perturbado, essa paz vem dele.
também é subproduto do Espírito Santo que habita na minha vida e na tua vida. Paz. Longanimidade. E nós falamos sobre longanimidade hoje na escola bíblica, né? O que era mesmo? Paciência. E agora eu cutuco vocês aqui. Como é que está a sua paciência, meu querido irmão? Tá boa? Amém, glória a Deus. Quem mais está como o Heitor aí, cuja paciência está no nível bom aí? Quem mais está paciente aí, além do Heitor? Mancleusa. Quem mais? Schaffer. Nossa irmãzinha ali. E nós outros. Como é que está a paciência aí? Vocês duas estão bem de paciência? Amém? Quem não está muito bonito no negócio da paciência aí? Levanta a mãozinha. Aponta para a fila. Paciência, longanimidade, firmeza de ânimo. Ânimo, firmeza de ânimo. Às vezes nosso ânimo está muito oscilando. E essa longanimidade que é a paciência, um dos significados bíblicos é firmeza, estabilidade, firmeza de ânimo. Eu falei, Jesus, essa mensagem vai mexer com a igreja. Esta mensagem vai cutucar a gente. Porque, irmãos, fica falando, eu sou crente, é moda ser crente hoje. Hoje todo mundo fala que é crente, né? Você encontra as pessoas assim, cujo estereótipo você olha e fala, o que será que é? Não, eu sou crente também, eu sou crente. Artista é crente, né? Tem tanto artista aí, né? Que é crente, Gretchen fala que é crente, aquele baixinho lá, o Nelson Ned, falava que era crente. É tanta gente falando que é crente, porque... Até é bom, né, dar ibope quando o negócio está ruim, né, que era o caso do Nelson Ned, né, ele estava falido, aí o Edir Macedo encontrou com ele lá em Nova York, falou, rapaz, vamos para a Line Records, vamos gravar uma música lá para os crentes lá, vamos sair dessa depressão. Aí ele veio para cá, cantou umas músicas para os crentes aí, ganhou um dinheirinho dos crentes, e depois morreu, e eu não sei o que deu aí, se era crente de verdade mesmo. Na época era um negócio mais financeiro. Precisamos de firmeza e autenticidade. É uma das coisas que Deus está nos chamando aqui nessa noite. Benignidade, o próximo fruto aí. Quem se lembra o que é benignidade? Só ouvi uns... O que é benignidade? Bondade em ação e bondade de coração. Porque nós vamos ver aqui que ele fala de benignidade e o próximo fruto é bondade. E aí, como a coisa não é redundante, o texto não tem redundância agora, então a gente precisa entender. Porque a benignidade é ser bondoso, mas a bondade parte do coração. Diferentemente de bondade, que não parte do coração, é apenas um gesto para a pessoa parar de nos perturbar, deixa eu dar logo o que ele está pedindo, e aí é um ato de bondade, mas não é benignidade. E aí a Bíblia cobra de nós as duas coisas. A benignidade. Não apenas bondade, mas algo que venha do coração. E para vir do coração, isto parece com misericórdia, que é ter uma pessoa, né? Deixa eu ir lá para a etimologia da coisa. Miseres, que vem do latim, e cordes, que também vem do latim. Miseres de miséria, de miserável, e cordes de coração. Então, misericórdia é ter um miserável no coração. Quem é o miserável? É aquele que nada pode fazer em troca. Esse é o miserável. E aí, quando eu consigo ter
essa benignidade, este gesto que parte do coração, que é aquilo que faço, como se também na minha necessidade alguém me suprisse naquele momento. Eu me lembro até hoje, aqui um dia na escola bíblica, nós estávamos para o ensaio da equipe de louvor e eu estava numa fome, caindo de fome. De repente, uma irmãzinha que está presente foi ali na padaria, comprou aquele negócio. Não sei se aquilo chama Catarina, como que chama aquele negócio enrolado com frango, aquele negócio desse tamanho assim. Baguete de frango. Gente, eu comi aquilo com tanto amor, com tanto carinho, com tanta fome. E eu agradeci tanto o gesto daquela irmã, porque ela viu a necessidade, a fome, e nesse ato de benignidade, ela me adotou, se colocou no meu lugar. Eu falei, puxa, que coisa linda e também saborosa, porque o negócio estava bom, né? Aquele negócio é bom, né? Quem pode comer aquilo na hora da fome, até que aquele negócio é bom. Essa benignidade. Como é que está isso aí, meu querido irmão? Você como crente, está produzindo benignidade? E aí vem a bondade, né? Que é a coisa parecida com essa, né? É a ação, mas que pode não brotar do coração propriamente dito. Você já ajudou algum pedinte no farol? Por medo ou só para se livrar logo da situação? Você já fez isso? De vez em quando eu tenho medo, né? Algumas pessoas pedem dinheiro. Eu me lembro que o meu sogro contava, né, que ele foi viajar para Cincinnati e lá um pedinte, um homem alto, chegou nele com a voz forte e brava e falou assim, give me $1. Meu sogro catou o dólar e deu na mão dele assim. Irmão, quem faz isso não exerce benignidade, porque isso é medo. Ele ficou com medo. E aí perguntaram, o senhor vai sair na rua essa hora da noite? Ele não sabia como era o bairro lá em Cincinnati, ele pegou e foi. E ele voltou e depois ele contou, ele falou, eu fiquei com muito medo. E ele falava, né, Marcedo? O medo é salutar, Walter. O medo é salutar, né? São frases, né, que ficam marcadas aí, mas enfim, um ato não acompanhado da coisa do coração. Mas Deus está nos chamando para olhar para essas coisas aqui do fruto. E aí depois ele vem falar de fidelidade. Como é que está a nossa fidelidade? Fidelidade conjugal, fidelidade com o irmão, com o amigo e fidelidade com Deus. Somos fiéis a Deus? Temos sido fiéis a Deus nos princípios que a palavra nos aponta como andar divinamente? Temos procurado viver assim? Somos fiéis? Ou nós somos fiéis até o ponto que não mexe no bolso, até o ponto que não mexe no esforço? Até que ponto vai a nossa fidelidade? Fiel, constante. É essa tal da fidelidade. Fiel, constante. Por que precisa ser constante? Porque não dá, né? A gente faz algumas coisas com Deus que se fizer dentro de casa dá separação, não é? A pessoa vai lá e trai. Ah, perdoa, eu traí. Tá bom, paciência, né? Passa 30 dias, eu dei mais uma traidinha aí, mas foi uma leve traidinha. E aí? Até quanto vai isso? Esse fiel tem uma marca, é constante. Fidelidade constante. Mansidão. Isso é outra coisa, né? Além da paciência que pega a gente, né? Mansidão. O que é mansidão? Que possui o gênio brando. De temperamento fácil.
Você é de temperamento fácil? Você é tragável? As pessoas gostam de lidar com você? Ah, mas nós somos crentes. Bem, se somos crentes, isso é obrigatório. Isso é obrigatório. Temos sido de temperamento fácil? Meiguice é sinônimo disso. Amenidade, desprovido de inquietação, tranquilidade, fruto do Espírito, mansidão, mansidão. Domínio próprio. Como é que está o domínio próprio? E aí eu anotei aqui do ponto de vista bíblico e do ponto de vista também do léxico. Do ponto de vista bíblico, significa dizer não aos nossos impulsos e desejos nocivos. Isso é domínio próprio. Guiando-nos na direção de uma vida mais equilibrada e com significado. Vidas que tenham significado. Como minha vida tem significado quando ela faz sentido na vida do outro. Foi o testemunho da Letícia e foi o testemunho da nossa irmã Lucilene. Significado quando ela faz diferença, quando ela impacta positivamente com as coisas do céu, a vida do outro. No dicionário, no léxico comum, aparece assim, ó. Pessoa que consegue dominar seus impulsos, controla seus atos e suas emoções. Controlar emoções. Como é que estão as nossas emoções? Homens e mulheres da casa de Deus. Como estamos lidando com as nossas emoções? A gente é do tipo educadinho e simpático com a turma de fora e grosso com quem está perto? Quando eu era garoto, né? Criança pequena lá em Barbacena, com as pessoas de fora era uma coisa linda. Dentro de casa, né, Meire? Era um limãozinho, um azedume. Tratava minha mãe aos respondões. E aí um dia minha mãe me chegou assim, aquela conversa de voz baixa. A conversa gritada, ela não fere tanto como a conversa de voz baixa. Minha mãe me sentou e falou assim, Vartim, por que você está tão bruto comigo? O que eu fiz contra você? Não é contra você, tá? É contra você. O que eu fiz contra você? Eu falei, minha mãe não fez nada. Você está muito bruto, muito sem educação. Ela doeu. Aquilo foi pior do que as cintadas que ela me dava quando eu era criança. E às vezes Deus nos chama para essa conversa de voz baixa. Não é aquela mensagem, né, em que a gente está com bastante emoção, aquela coisa assim de gritos, de saltos, de aleluia, de glória a Deus, de vontade de fazer coisas maravilhosas, tremendas, mas é uma mensagem assim para a gente sentar mais na cadeira e às vezes até se encolher no banco. O nosso domínio próprio. Seja gentil lá fora, mas seja gentil com quem está do teu lado também na tua casa. Deus está falando de casa. Talvez as coisas lá dentro de casa não estão andando do jeito que devem andar.
cônjuges, filhos com pais e pais com filhos. Eu vou te dar uma demonstração. Se na tua casa as coisas têm andado à base do grito, você precisa repensar as suas conversas dentro de casa. Pai e mãe que fica gritando com os filhos dentro de casa, eu tomo a fala emprestada de um pastor conhecido. Quem grita perde a razão. O argumento não é necessário ser gritado. Tem uma palavra do profeta Isaías, as pessoas não interpretam direito, porque às vezes não estudam direito o texto. Quando fala de Jesus, que ele não esmagaria a cana quebrada, nem apagaria o morrão fumegante ou o pavio que fumega, nem faria ouvir a sua voz na praça. Numa má interpretação, significa o seguinte: não se pode falar em praça pública. E tem uma denominação que não vai fazer culto em praça pública porque leu isso daí e não interpretou. O problema é o seguinte: os filósofos de então, dos tempos bíblicos, eles gritavam, alguns deles, por entenderem que pela força do grito, esse tom alto de voz produziria o resultado do escutar, do dar ouvidos. Jesus não falava gritando como essas pessoas. Por quê? Porque o seu argumento, num tom de voz audível, sossegado, era o suficiente para que as pessoas ouvissem e compreendessem. Então, não é pela força do grito. Tudo isso está dentro do nosso domínio próprio. Não faça isso. Melhora isso lá dentro da sua casa, porque isso não está bonito. E o verso 23 termina dizendo o seguinte: contra estas coisas não há lei. Se a gente andar nisso aqui, não há nada contra isso. Pelo contrário, só temos a favor. E o último versículo que eu li, que é o 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E os que são, então ele fala do fruto do Espírito, e termina aqui, nessa parte onde eu paro, né? Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Bom, nós ouvimos as direções do Espírito, e aí ele fala, quem é de Cristo Jesus? Crucificou a carne com as suas paixões e concupiscências. Quando eu, como crente, fraco na fé, perdido na fé, começo com uma conversa de no mundo acontece assim, porque lá fora pode isso, lá fora pode aquilo, lá fora pode aquilo outro, e aqui não pode. Quando eu começo com essa conversa, me parece que minha carne não está morta. Porque morto não tem reação. Morto reage? Não. Se eu morri para o mundo e para as concupiscências, para as paixões do mundo, o que acontece comigo que agora vou querer ter saudade da coisa lá de fora? Então, se eu estou com saudade lá de fora, inventando modas, querendo fazer coisa lá de fora para dizer que com isso minha vida vai ficar boa e completa, me parece que eu estou mais vivo para lá do que para Cristo.
Então, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Adorar a Deus em espírito e em verdade foi o resumo da conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Precisa produzir de dentro, carregado, uma bagagem carregada dessas características do fruto. E eu quero encerrar com uma citação de Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus diz à igreja que estava na cidade de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus estava batendo a porta de quem? Da onde? Da igreja. Quem é a igreja aqui? Nós somos a igreja. Jesus estava batendo na porta de Laodiceia. Irmãos, isso é muito forte. Isso é profundo. Jesus precisando bater a porta da igreja. Mas a igreja não tem Jesus no coração? Como é que Jesus está batendo na porta da igreja? Sabe o que acontece? É que às vezes nós somos igreja aqui no domingão, né? Domingo à noite nós somos igreja. Daqui a pouquinho, mais uns 15 minutos, a gente vai embora, encerra o culto, e aí às vezes a gente esquece que a gente é igreja, né? E a gente já adota os usos e costumes lá de fora, né? E aí entra a roupa, entra o nosso linguajar, entra tudo. Nossos jogos, nossas preferências. Jesus bate a porta da igreja e nós temos aqui as características do fruto para a gente refletir como está a nossa vivência de crente, em nome de Jesus. Amém? Você entendeu a palavra? Que Deus nos abençoe.